Pastor Ivaldo vai ministrar a palavra, vamos orar por ele. Olha, veio municiado de água, de tudo, hein? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do teu servo, Senhor. Usa ele, Senhor, e fala com ele, Espírito Santo, através da vida dele, fala com cada um que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou higienizar o... você está com outro. Particular aqui. Irmãos, boa noite, a paz. Deus seja louvado e engrandecido para sempre. Quem prega aqui entende que eu vou falar direitinho. Deixa eu tirar isso daqui. Som. Quando o profeta vai entregar uma palavra para alguém, às vezes ele não sabe para que ele está falando aquilo, mas Deus mandou ele falar, ele está falando, né? Então ele não... Mas gente, eu estou falando isso, mas será que... Mas Deus mandou ele estar falando. E quem prega aqui sabe que às vezes você, no dia de você pregar, você tem aquela palavra, Deus te falou no seu coração, mas você fica naquela dúvida. Será que é isso? Será que é isso mesmo? Acontece isso, Janete? É claro, né? Então, hoje à tarde eu estava deitado, descansando, e peguei o celular para desligar ele, que ele fez um clarão aí, ele ligou sozinho, e eu peguei para desligar e abri assim no WhatsApp, e tinha uma chamada do pastor Valdir ali, falando sobre os fins dos tempos, né? Falei, opa, é mais ou menos por aí. Aí eu cheguei aqui, o Jefferson falou do GPS, falou do governo mundial, falou, Jesus, é isso mesmo, graças a Deus. Então, estou em paz, amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Vamos falar de um assunto muito importante, que é a volta de Jesus. Nós a aguardamos ansiosamente, talvez não tanto quanto deveríamos, mas nós esperamos pela volta do Senhor, amém? Talvez não, tenho quase que plena certeza que poucos de nós, né? Talvez eu me incluo nessa multidão, que poucos esperam com grande afinco, com grande desejo isto. Talvez eles não estejam esperando com grande afinco, como talvez muitas pessoas não estão fazendo. Mas Deus tem me incomodado sobre essa palavra há muito tempo, esses dias, talvez há uns 2 meses atrás, eu falei sobre isso no núcleo do Saci. Deus tem falado comigo muito sobre isso, sobre a volta dele. E nós temos que observar a palavra, observar os acontecimentos, tendo em vista tudo que nós temos passado, e termos essa convicção plena de que Jesus está às portas, né? O filho do Charles me perguntou que eu ia ministrar, e eu disse, não foi ela não, foi a outra ali. Foi a filha do Paulo. Falou, olha, você pode dizer, Yesu tavuia, se Jesus voltará, né? Vamos lá então, Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Na verdade é o penúltimo versículo da Bíblia. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós confiamos em Ti, ó Deus, e nessa hora, Pai, nós queremos que a Tua palavra, Senhor Jesus, será ministrada, ó Deus amado, e ela fará efeito, fará diferença na vida de cada um de nós, ó Deus. Ministra nessa noite nossos corações, Papai querido, tenha liberdade, ó Deus, de falar em cada coração, ó Deus amado, nessa noite, em nome do Teu Filho amado, ó Pai querido, nosso amado Jesus. Amém. Irmãos, então, assim diz assim no versículo 20, aquele que testifica essas coisas, diz, certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Quantos de vocês têm, talvez, sendo bem sincero para nós mesmos, né? Cada um de si,
ser sincero para você, quantos têm esperado, quantos têm pensado na volta de Jesus? Quantos? Assim, com uma certa frequência, sendo bem sinceros, né? Então, é necessário que todos nós pensamos com mais carinho e na volta de Jesus. Isso é muito importante, porque nós estamos, irmãos, na iminência da volta de Jesus. Talvez nós possamos imaginar, mas falta tanta coisa, a Bíblia fala isso, fala aquilo, né? Mas, queridos, tudo já está se cumprindo, faltando pequenos detalhes. Talvez eu não saiba descrever aqui os detalhes que faltam para a volta de Jesus, mas eu sei que ela está muito próxima e falta muito pouca coisa. Há uns tempos atrás, mesmo o pastor Jefferson comentou aqui, que uma mulher sonhou, Jesus apareceu para ela, uma mulher do Iraque, né, do Irã, alguma coisa assim, apareceu para ela, e ela se converteu. Outros também se converteram no Iraque, no Irã, da mesma maneira. Jesus aparecendo para essas pessoas, se manifestando a essas pessoas, e elas deixam de lado todo mundo e se convertem a Jesus, e são conversões genuínas, conversões que transformam as vidas realmente. Então, talvez aquilo que a igreja não tem feito com afinco, como deveria fazer, Jesus tem nos ajudado a completar a obra. Talvez nós, por falta de nós como igreja, sermos mais atuantes no que diz respeito de pregar a volta de Jesus, pregar o amor de Deus, fazer com que toda a terra se encha da glória de Deus, através da palavra dele. Jesus tem feito por nós, Jesus tem completado a obra. O pastor Antenor comentou aqui no retiro passado, que ele estava ministrando no local, lá no Nepal, e no lugar muito grande, e eles estavam para pegar ele, para bater, alguém ia atacá-lo. Diz que veio um homem muito grande, sabe, e o livrou daquilo. Então, Jesus tem feito milagres tremendos em todo o mundo, com o propósito de que a igreja se complete o número daqueles que haverão de ser salvos. Porque nós realmente, infelizmente, a gente sabe que nem todos serão salvos, né? Deus disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Não que ele não queira salvar a todos. Aliás, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Antes que ele se arrependa e venha o conhecimento da verdade e tenha a vida eterna. Então, na verdade, queridos, não nos faltam muitas coisas. A Bíblia diz, dizendo aqui sobre os sinais dos tempos, né? A Bíblia diz que nos últimos dias, lá em Timóteo, haveria tempos difíceis, e nós estamos vivendo esses tempos difíceis, tempos em que nós somos perseguidos de uma maneira sorrateira, né? Mas toda a igreja do Senhor tem sido perseguida no mundo inteiro. Às vezes você fala, mas nós somos um país cristão. Irmãos, isso é um engano. Na verdade, em todo o mundo tem se levantado inimigos de Deus, e não poucos, não são poucos, são muitos, né? E eles têm se alavancado para guerrear contra a igreja. E na verdade, esse, irmãos, é um dos sinais dos finais do tempo, né? Dos finais dos tempos, de que a igreja seria perseguida. E essa perseguição, ela tem se levantado de maneira muito, sabe, sorrateira, muito sutil, né? Como o Jefferson mesmo falou, para que haja, sabe, para que isso converja em governo mundial, para que a igreja seja perseguida, ou que todos nós tenhamos dificuldades em servir a Deus. Talvez nós aqui temos toda a liberdade ainda hoje de servir a Deus, mas há muitos países em que as pessoas elas não têm o privilégio, não têm o direito, sabe, de estar juntos, reunidos para adorar o nosso Deus. Estão, às vezes reúnem 2, 3 pessoas, às vezes reúnem uma vez por mês, às vezes não reúnem, porque são proibidas. Então, nós vivemos hoje, irmãos, como a Bíblia diz, Jesus disse que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Casavam, estavam em casamento, as pessoas não se preocupavam com muitas coisas, e Jesus disse que aí veio o grande dilúvio e levou a todos. Irmão, se você perguntar aí no mundo, se você disser para o mundo, Jesus vai voltar, né? Muitos vão rir na nossa cara.
haja visto o que tem acontecido, até no meio evangélico. Esses dias eu fui pregar para um sujeito, ele falou assim: você faz parte daquela igreja da pastora que matou o pastor ou não? Infelizmente nós temos que estudar essas coisas. Se você fazer parte daquela igreja, eu não vou nem passar perto, né? Então, nós estamos vivendo dias, irmãos, que mesmo dentro da igreja, né, mesmo pessoas que se dizem cristãos, têm, sabe, se desviado do propósito, da vontade de Deus. Isso, na verdade, irmãos, é um sinal da apostasia. A igreja, Jesus fala da apostasia, que muitos apostariam da fé. Paulo fala sobre isso também. Então, a apostasia, irmãos, tem alcançado muita gente, infelizmente. Infelizmente, nós como cristãos, né, podemos dizer, nós como somos felizes de permanecer no Senhor. Paulo fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, irmão, você que está de pé, você que serve a Deus, você que conhece ao Senhor, cuide para que não caia. Nós não podemos julgar ninguém que caiu, ninguém que está longe do Senhor, porque nós somos sujeitos às mesmas falhas, somos sujeitos aos mesmos erros, mas temos que orar por eles. Temos que nos desdobrar, sabe, em oração, em busca, até ir atrás dessas pessoas. Olha, você precisa voltar, estender as suas mãos, né, para ela. Então, estamos vendo uma geração que está desatenta à volta do Senhor, de uma maneira geral. Quando eu perguntei aqui, você que está virado para cá não viu, mas talvez 20% levantou a mão, né? Mas, porque poucos, irmãos, têm se apercebido dessa realidade. Poucos têm se apercebido disso. Isso, não, na verdade, não é para colocar medo em ninguém, mas é para nós estarmos conscientes de que Jesus está às portas, de que as coisas estão acontecendo como a Bíblia diz, e nada tem fugido daquilo que a Bíblia tem nos ensinado. Aí eu comecei, eu citei aqui alguns daquilo que, dos fatos que tem acontecido, né, dos fatos que Jesus citou. Aí eu coloquei aqui conhecimento, né? Jesus falou muito sobre o conhecimento, e isso é algo que tem chamado a atenção das nossas vidas, da igreja em geral. Aí o Jéssica falou do GPS, né? Eu coloquei aqui o GPS, coloquei drone, coloquei um monte de coisa. Então, é uma palavra-chave para Deus dizer: é isso que eu quero que você fale mesmo, né? Então, irmãos, o conhecimento tem se multiplicado de uma tal maneira. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, isso não é de hoje, mas eu conheci há pouco tempo. Hoje, numa multidão de 1 milhão de pessoas, se uma câmera filmar o seu rosto, ela tem o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, ela tem tudo, ela chama o reconhecimento facial. Então, hoje, se tiver que procurar alguém no meio da multidão, eles passam a câmera num campo de futebol e vê você. Olha, ali fulano, beltrano, mora em tal lugar, né? Tem tantos graus de escolaridade, o sangue dele é isso, é assim. Conhece. Então, a tecnologia, irmãos, ela tem se avançado de uma tal maneira, e quando você pensa assim, bom, já chegou no limite, amanhã tem outra coisa, não é, Toninho? Amanhã tem outras coisas. Esse dia eu estava vendo um caminhão na Alemanha, o sujeito, sabe, encostou no banco, deu aquele cochilo assim, e o caminhão indo sozinho. Parava na estrada, onde tinha que parar ele parava, onde tinha que reduzir a velocidade ele reduzia. Então, a tecnologia, irmãos, o conhecimento, ele aumentou de um tamanho, de um tanto, que a nossa mente é muito pequena para entender como que isso aconteceu. E isso em pouco tempo. Isso não isso começou há 2.000 anos atrás, não. Sabe, de quando se construiu a primeira locomotiva, né? Faz 100 e poucos anos. E olha que a humanidade a gente julga ter 6.000 anos, talvez um pouco mais. Mas em 100 anos, ela vem se multiplicando e multiplicando cada vez mais. Então, o conhecimento é um dos fatos em que Jesus falou que por se multiplicar, sabe, ia se multiplicar o conhecimento de todos. E aí eu comentei aqui sobre satélites, né? Não sei se alguns de vocês viram, há uns 5 meses atrás, foram lançados mais de 300 satélites na órbita. Esses satélites, eles foram lançados com um propósito. Não é só um propósito de você ter uma melhor internet, você ter uma TV melhor na sua casa, um telefone melhor. Foi com o propósito de que nós fôssemos vigiados dia e noite daqui a um tempo.
Então, esse propósito desse satélite não é apenas para que você tenha conforto, mas é porque quanto mais satélites espalhados na órbita, mais fácil fica para o inimigo nos observar. Olha, aquele casalzinho ali, sabe, de camisa vermelha, sabe, de blusa ali. Sabe? Então, eles estão na igreja, eles estão indo para a igreja. Então, eles vão poder nos observar até mesmo dentro das nossas casas. Esses dias eu ouvi uma pregação, um pastor, não me lembro o nome, falando que haverá utensílios, né, de televisões, né, inteligentes que vão ouvir a sua voz e vão responder lá na central do inimigo. Olha, fulano está ouvindo isso, falando aquilo, escutando isso. É interessante como que nós estamos caminhando, irmãos, para um local onde nós não teremos saídas, no sentido de que, olha, eu vou escapar do inimigo, né, eu vou burlar o inimigo. Não vai haver essa possibilidade. Então, por isso você tem que estar firme no Senhor. Por isso eu tenho que estar firme no Senhor, porque Deus é o nosso socorro. Ele é a nossa fortaleza. Somente Ele pode nos dar vitória. Não há vitória longe do Senhor. Não há vitória longe de Cristo. E a Bíblia diz que não somente a sabedoria se multiplicar, mas diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Irmãos, a gente tem observado esses dias, hoje eu cheguei na minha casa e brinquei com meu vizinho o seguinte, tinha 2 vizinhos, um de um carro, um Gol virado para minha casa, e o outro também, sabe, de traseira para minha casa, e os dois com aquelas caixas, sabe, absurdas, e aquele som absurdo. Eu cheguei lá brincando com eles, falei, vamos combinar vocês dois aí, e aí vocês ouvem cada um o seu, porque você não está entendendo nada que você está escutando, nem o outro também, né? Dei uma risadinha, falei com eles, mas de fato eles desligaram, eles abaixaram o som, né? Me respeitam lá, por enquanto estão me respeitando, graças a Deus. O meu vizinho, o pai de um desses falou assim, pastor, quando o senhor estiver aqui, não tem barulho, viu? Fica tranquilo. Oh, glória a Deus, né? É Deus na frente. Então, irmãos, a iniquidade, e não são músicas, sabe, pode ser assim, ouvíveis, né? Não sei se tem essa palavra, né? Não são músicas que dá para você ouvir tranquilo. Sabe aquelas músicas carniça, né? Perdão a palavra. E eles não estão nem aí, né? Para eles aquilo ali é alimento. Infelizmente, há pessoas que se alimentam de imundícia, né? Para eles são, mas eu vou fazer o quê, né? Deus terá graça, Deus terá misericórdia deles um dia. Tenho orado por eles, já preguei para eles, já discipulei eles uns 6 meses, não resolveu ainda, mas eu chego lá um dia, né? Em nome do Senhor. Então, são coisas, o mundo, a iniquidade tem se multiplicado de uma maneira tão grande. Sabe, a gente tem observado, por exemplo, líderes de igrejas renomadas, igrejas grandes, que têm se desviado do propósito de Deus, têm vendido, né? Está vendendo, né? Indulgências, como pode se assim dizer, estão quase que vendendo a salvação, a gente sabe que não se vende a salvação, não se compra, mas, então, e a Bíblia fala muito sobre isso, que haveria, sabe, falsos profetas. Então, essas coisas têm acontecido, irmãos, do jeitinho que a Bíblia nos ensinou, do jeito que ela fala, está escrito e está acontecendo. Então, há um motivo para nós termos um alarde, há um motivo para a gente ficar de orelha em pé, atentos, porque as coisas estão acontecendo. Não é que, olha, mas falou isso e por que não está acontecendo? Não está acontecendo. Está acontecendo exatamente como Jesus disse, como os apóstolos disseram, na sua maioria das cartas, Paulo adverte sobre a volta de Jesus. Ele fala sobre isso, olha, você que está de pé, cuide para que não caia. Então isso é muito importante. A proliferação do pecado, mesmo, irmãos, mesmo dentro da igreja, a gente sabe disso. A gente não podemos nos furtar da verdade, né? Coisas que anos atrás, sabe, era algo absurdo. Hoje as pessoas na igreja, às vezes, eu falo na igreja de uma maneira geral, queridos, elas têm isso como que, às vezes não é nem natural, mas aceitam, né? E não é de Deus, não é verdade, não é que é aceitável, mas a igreja está caminhando assim. Infelizmente, a gente não pode assim, tentar tapar o sol com a peneira e dizer, olha, não, é normal, né? É como tem dito, né?
povo hoje, o novo normal. Não tem novo normal, né? As coisas têm acontecido exatamente como Jesus falou. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Jesus falou sobre guerras, sobre rumores de guerras. Irmãos, eu estava observando, eu até pesquisei no Google, existem 12 países em guerras. 12 países. A gente vê falar da Síria, né? A Síria, soltou um tiro lá. Tem 12 países em guerras. A gente não sabe, esses dias eu ouvi algo que o Boris Casoy falou, já faz um bom tempo, mas invasões de fronteiras de um país para o outro, isso são rumores de guerra. Vários líderes mundiais disseram coisas absurdas sobre a Amazônia. Um deles, o primeiro citado ali, foi François Mitterrand. Ele foi presidente da França, talvez uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos. Ele já falava sobre isso, que o Brasil precisa entender que a soberania da Amazônia não pertence somente a ele. Vários líderes mundiais disseram algo nesse sentido. Então, a gente sabe, irmãos, que mesmo o nosso país, ele corre risco de ser invadido por um motivo ou por outro, isso por causa das preciosidades que tem na Amazônia. A gente sabe que o interesse do mundo é financeiro, não é? Não tem interesse no povo, nas pessoas, não tem interesse naquilo que tem ali como uma reserva florestal. Então, eu vi alguns países aqui que estão em guerras, o Sudão, a Nigéria, Somália, Paquistão, Afeganistão, a Síria, o Iraque, o Egito, todos eles estão em frontes de guerra. Isso são motivos mais que evidentes para a gente entender de que as coisas que Jesus falou, elas não passarão de fato. Ele disse, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E não tem passado em branco, queridos. Observa o que a Bíblia diz a respeito da volta de Jesus. Não tem passado em branco. Tudo o que ele falou está acontecendo. Talvez, querido, a única coisa que eu imagino que falte para Jesus voltar seria a evangelização do mundo de uma maneira, total. Mas isso tem acontecido também de uma maneira muito forte. A gente imagina que não, mas um dos países que a igreja tem mais crescido em todo o mundo é na China. E a China é um dos países mais comunistas que existe. China e Coreia do Sul, eles são os países em que mais se persegue cristãos, né? Então a gente observa que mesmo na China, com tanta perseguição, a igreja tem crescido, tem aumentado, tem se multiplicado, porque Deus tem urgência em que isso se complete, em que a pregação do Evangelho se complete em todo o mundo. Isso depende de mim, depende de você. Isso nós podemos ajudar com que isso aconteça. Como que eu posso ajudar isso? Orando pelas pessoas, orando pelos missionários, orando por um país específico. O pastor Antenor disse que um dia Deus colocou no coração dele orar pelo Nepal. Ele, recém-convertido. Talvez você comece a orar hoje pelo Nepal, daqui 1, 2 anos, você esteja em outro local. Olha, Senhor, eu estou orando pelo Afeganistão. Talvez daqui uns 2 anos você esteja lá no Afeganistão. Viu, filha? Você mesmo, Jana. Deixar os geminhos aí, Afeganistão. Deus, irmãos, a gente não sabe os planos de Deus, não é? A gente não pode Deus amanhã. Mas Deus pode fazer, Deus pode levar qualquer um de nós para qualquer lugar do mundo. Deus tem urgência de que os planos dele se cumpram. Deus tem pressa de que o Evangelho seja ministrado e pregado e ensinado em toda a terra. Há uma urgência para que isso aconteça. Então, a perseguição na igreja, como eu disse, irmãos, ela é um sinal muito evidente disso, de que Jesus está próximo a vir. E como Jefferson disse, hoje eles não estão disfarçando mais. Na verdade, irmãos, o socialismo, o comunismo tem andado sorrateiramente em todo o mundo. Muitos países que você dizia, é aquele país tranquilo, é um país... Na verdade, não é. A gente observa, vizinhos nossos aqui, Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Brasil, né, Equador, tem um país, depois do Equador ali, é um país
eu não estou me lembrando o nome. Nicarágua. Também é um país que está se tornando comunista, apesar de ser um país dito cristão. O comunismo tem, sabe, andado sorrateiramente e tem, sabe, levantado a liderança muito forte, de maneira que aquilo que você tinha por um país totalmente cristão, um país totalmente fora de qualquer possibilidade do comunismo entrar, está entrando, né? Então, as ideias de Lenin, as ideias de Marx, elas têm entrado de uma maneira muito sorrateira, mas elas têm, sabe, formado, sabe, bases fortes, que a gente não percebe às vezes, mas devagarzinho, como no Brasil a gente nunca percebia isso, de uns anos para cá, e que nós percebemos que os nossos jovens, as nossas universidades estavam doutrinando as pessoas, né, os jovens, os estudantes, a se tornarem comunistas, devagarzinho, né, de uma maneira bem sutil, mas estava acontecendo. Isso está acontecendo, irmãos, no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Isso não é uma desgraça do Brasil, né? Isso é um problema do mundo inteiro. E o inimigo tem feito isso porque ele precisa de uma base forte para começar a governar. O inimigo não vai poder chegar aqui e falar assim, olha, eu vou governar aqui. Ele tem que ter uma base forte para isso. Por isso ele tem feito, sabe, de tudo para que as coisas aconteçam à sua maneira. Então, essa perseguição que nós estamos hoje, sabe, que hipoteticamente você pode falar assim, daqui 2 meses, daqui 1 ano, 2 anos, não vai ter perseguição. Mas nós já temos visto isso. Esses dias eu estava vendo 2 enfermeiras, uma na Inglaterra, o outro país eu não me lembro, elas oraram por um paciente e elas perderam o trabalho. Só porque elas oraram pelo paciente. Elas confessaram Jesus, pregaram para o paciente, oraram por eles e perderam o seu emprego. Uma reconquistou o trabalho na Inglaterra, a outra não. Um padre brasileiro, não muito tempo atrás, ele lutou para que não houvesse um aborto, uma criança, se não me engano, ia nascer com um problema, e ele ganhou uma causa na justiça e ele não abortou. Mas depois ele foi processado, perdeu nas 3 instâncias, e ele vai ter que pagar uma multa de R$300 mil. Então, ou seja, na verdade, o comunismo tem entrado no nosso país de uma maneira que a gente não percebe, mas tem montado bases fortes. A gente acha assim, o fulano, esse partido nunca mais. O partido pode não aparecer nunca mais, mas as pessoas que são adeptas daquele partido ainda estão ali, estão concorrendo às eleições, e muitos vão votar neles, infelizmente, né? Muitos deles conquistarão suas vagas ali que eles estão pleiteando. Infelizmente é assim. Como eu havia dito também, essa questão das guerras, nós não estamos livres, sabe, de termos uma guerra no Brasil. A gente acha que, não, o Brasil é um país pacífico. Não. Existe uma região na Amazônia, chama Raposa Serra do Sol. É isso. Raposa Serra do Sol, que ela foi separada para os índios. É o local mais rico da Amazônia. E são lá onde estão postos os olhos de toda a Europa. E eles estão ávidos por tomar conta dali. Não faz muito tempo, eu vi uma reportagem que o general Mourão esteve ali, nesse local, e foi falar com alguns índios. Eles não falavam português, mas eles falavam um inglês fluente, os índios brasileiros, sabe? Eles, próximo da Guiana Francesa ali. Então, o inimigo tem preparado, irmãos, o terreno para atacar onde ele quer. Então, a volta de Jesus, irmãos, ela está iminente de uma maneira que a gente nem imagina. A gente esses dias eu estava vendo, a gente vê sempre um filme, às vezes a gente vê no WhatsApp, um pastor pregando e some um monte de gente, às vezes fica ele, às vezes ele não fica, em uns ele fica, outros ele não fica, mas falando do arrebatamento, irmãos, isso pode acontecer, sabe? Daqui 1 semana, daqui 10 dias, daqui 20 dias, mas pode acontecer. Então, nós, irmãos, temos que estar preparados para essa volta. Centenas de milhares de pessoas
no mundo inteiro, crianças, jovens, têm tido visões da volta de Jesus. Eu estava pesquisando isso. São milhares de pessoas que tiveram visão da volta de Jesus em breve. Se Jesus ia dar essa visão para essa pessoa, se isso não fosse acontecer em breve, né? Acho que não. Então, muitas pessoas, muitas crianças pequenas, jovens, adolescentes, estão tendo visões de Jesus vindo com os anjos. Isso é uma evidência. A Bíblia diz em Joel, ó, nos últimos tempos, vossos filhos terão sonhos, terão visões. Então, são elementos mais que plausíveis para a gente entender de que Jesus está próximo da sua volta. E nós, como cristãos, temos que estar atentos para isso. Talvez não dê tempo de casar, viu, Vitória? Talvez não dê tempo, viu? Não vai chorar, não. É verdade, queridos. Talvez não dê tempo de casar. Sabe aquele filho que você está esperando? Talvez não venha. Sabe o netinho? Talvez não venha. Né? A Janaína já ficou chateada ali. Né? Você vai ser vovó, você que sabe. Então, queridos, é importante nós atentarmos para essa verdade. E uma questão que o Jefferson falou também, que eu anotei aqui, politicamente, irmãos, o mundo está ficando cada vez menor. Sabe, politicamente, o mundo está cada vez menor. Hoje, existe, por exemplo, assim, a Organização das Nações Unidas, como existe também, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde. Então, existem associações, governos mundiais que já estão inseridos no mundo, que a gente, quando você fala a Associação, né, Mundial da Saúde, é um governo mundial da saúde. Então, a gente observa que para que haja um governo só, geral, em todo mundo, sabe, um presidente, né, que vai ser o anticristo, a gente sabe disso, não está difícil, as coisas estão caminhando de uma maneira, sabe, não é letárgica não, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito forte, caminhando para que haja um governo mundial. E esse governo mundial, a gente sabe, ele está preparando tudo, o comunismo está caminhando, preparando para que ele possa nos governar, ou governar, não nós, né, governar o mundo. E como eu disse, ele está, quando ele lança todas essas peripécias de conhecimento, de tecnologia, é visando isto. A gente diz, nossa, que beleza, agora um celular maravilhoso. Eu faço assim, ele já quase conversa comigo. Isso, irmãos, o diabo sabe, o conhecimento está se multiplicando com esse propósito. É lógico que nós temos benécias com isso, nós tiramos proveito das coisas que acontecem na tecnologia, mas essas mesmas tecnologias, elas servirão, sabe, para nos vigiar, para nos tirar do nosso propósito, ainda que eles não conseguirão, mas o propósito do inimigo é que todo o conhecimento que tem gerado em toda a história é justamente para lutar contra os cristãos. E nós, como cristãos, temos que ficar atentos a essas verdades. Como eu disse, essa questão das crianças, esses dias está rodando pela internet e a gente não pode saber se tudo que você escuta, você tem que, sabe, ouvir 2 vezes, 3 vezes e tentar entender se é verdade, né? Se dá para dar crédito. Uma menina de 10 anos teve um sonho, uma visão de que o Brasil ia ter vários terremotos e tal, mas isso aí só prova realmente que Deus, sabe, está falando com o povo, com as crianças. Às vezes as crianças são muito puras, sabe? Eu adoro crianças por isso, porque há muita pureza nas crianças. Então, Deus tem feito isso para mostrar para as pessoas que Ele usa quem Ele quer também, sabe? Usa criança, usa o idoso, usa o jovem, usa o adolescente. Deus nos usa como Ele quer, queridos. Mas o importante é você se colocar nas mãos dEle e dizer assim, eis-me aqui. Como disse também Jefferson, como disse Maria, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Né? Quem disse isso foi Isaías, né? Mas também Maria disse, Senhor, eis-me aqui, faça em mim segundo a tua vontade. Então, irmãos, nós temos que nos dispor. Se Deus tem desejo, sabe, de que você trabalhe no reino dele, ele tem essa vontade, esse desejo. Mas se coloca na presença dele, sabe? Se coloca na brecha, na disposição do Senhor.
Ele vai usar a sua vida. Nem que seja para conquistar o seu vizinho, sabe? O seu parente. Eu tenho orado pela minha família faz muitos anos, sabe? Muito tempo tenho orado com frequência por minha família. E agora estou vendo os frutos. Minha família, minhas irmãs, meus sobrinhos têm se convertido, tem sido uma conversão genuína. Então, quando você busca a Deus, quando você ora a Deus para que o propósito dele se cumpra, Deus sempre te dará ouvido. Deus sempre ouvirá o seu clamor. Porque a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Né? Busca-me e encontra. Pedi e receberá. Então, Jesus tem propósito de abençoar a sua vida, a sua família. Tem propósito que você realmente entenda de que Ele está por voltar. E que nós devemos nos precaver, nos prevenir, sabe? E andarmos segundo a sua palavra. Isso não é para gerar medo em ninguém. E quando Jesus disse isso lá em Mateus, nos evangelhos, principalmente em Mateus, no capítulo 24, 25 em diante, Ele não fez isso para colocar medo nas pessoas. Ele fez isso para advertir, para mostrar uma verdade que haveria de acontecer. A verdade, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso não é para colocar medo em ninguém. Nós amamos a Deus, esse medo o medo é lançado fora. Né? Você não precisa ter medo da volta de Jesus, mas deve crer nela e se preparar para ela. Amém? Então, nós podemos dizer com toda certeza que Jesus está próximo e a sua volta não tardará. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Não usei água nenhuma, você viu? Trouxe toda a água, não usei. Eu vou levar para casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez te louvamos nessa noite, Jesus. Nós te adoramos, Pai, porque Tu és bom, ó Deus, porque tem nos guardado, tem abençoado o Teu povo, ó Deus. Pai, nos livra, Senhor Jesus, de que sejamos, Pai, distante da Tua presença, da Tua vontade, Pai, do Teu propósito, Pai amado, mas coloca cada um de nós, ó Deus, inseridos, Pai, na Tua vontade, no Teu propósito, Pai Santo, Pai, que cada um de nós possamos nos aperceber da Tua volta, ó Deus. Pai, nós não queremos ser como as virgens, ó Deus amado, nécias, Pai, que buscaram azeite, Senhor Jesus, quando o noivo já tinha chegado, ó Pai amado. Nós sabemos, Pai, que não haverá tempo hábil, Pai amado, quando Tu vieres, Pai, que possamos nos arrepender, ó Deus, mas que a Tua palavra, Pai, seja, Deus, nessa noite, Senhor Jesus, inculcada em nossos corações, nossa mente, Pai amado, nosso espírito, para que possamos vivê-la, Senhor, de maneira verdadeira e real, Pai. Nos conduza, Pai, em segurança nos Seus caminhos, Pai amado, que cada um de nós, Pai, possamos extrair, Pai, as verdades da Tua palavra, Pai amado, e vivê-las, Pai, constantemente, em nome de Jesus, Papai querido. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe, queridos, amém? Glória a Deus. Uma água eu vou tomar. Já tenho o meu. Queridos, é uma coisa interessante, né? Eu sempre criei, quando fala assim que Jesus viria sobre as nuvens e todo olho verá. Né? Então eu achava assim que no poder sobrenatural de Deus, Ele ia fazer com que todos os homens na face da terra, porque Ele é onipresente, vissem ao mesmo tempo, né? Porque Ele tem poder para isso, amém? Hoje eu entendo que Ele vai voltar em Jerusalém e todo mundo vai estar com o celular na mão assistindo. Né? Olha como que é interessante, né? Há 40 anos atrás, quando eu comecei a estudar a Bíblia, era impossível pensar assim. Então eu achava assim que de uma maneira sobrenatural, todo mundo ia olhar para o céu e ver Jesus, né? Vindo, né? Mas Ele vai voltar em Jerusalém, né? Então eu achei que a gente ia ver, não sei como, de uma maneira milagrosa, mas hoje eu entendo que Ele volta e todo mundo com o celular na mão ou na frente de uma televisão vai ver Jesus voltando. Antes de Jesus voltar, vai acontecer o arrebatamento. Eu creio que nós cristãos, os cristãos que estiverem firmes, porque crê em Deus, muita gente crê. Hoje, o Ivaldo falou, no Irã tem mais de 1 milhão de crentes. Lá é proibido ser cristão. No Egito, eu estive no Egito, tem milhares de pessoas se convertendo. Lá no Egito tem uma igreja que chama Igreja da Caverna. Tem 20 mil pessoas convertidas nessa igreja.
A maior igreja hoje provavelmente é da China. Coreia do Sul hoje, as maiores igrejas do mundo é na Coreia do Sul. Então a palavra de Deus está sendo espalhada no mundo inteiro, de uma maneira talvez como nunca foi. Antes da volta de Jesus haverá o repete comigo, arrebatamento. O que é o arrebatamento? O cristão será tirado, arrebatamento é tirado com força, vai ser arrancado da face da terra. Se você quiser entender melhor do que um estudo bíblico, é você assistir o filme Apocalipse, com aquele artista famoso, como chama, Jânio? Hein? Que é? Esse trem aí. Nicolas Cage. É isso? Nicolas Cage. Hein? Nicolas Cage. Nicolas Cage. É isso aí. E foi o filme mais, assim, real que eu assisti. Ele está num avião, é um filme, ele está num avião e o companheiro dele do lado some, outra pessoa some um monte de gente, some gente na terra, e ele então começa a pesquisar, ele descobre que todo mundo que sumiu, ele começa a mexer nas roupas e descobre que eles eram cristãos. Assista aquele filme. Imagina, mas o arrebatamento está próximo. E a palavra de Deus diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que habitam sobre a face da terra. A terra já está vivendo uma grande tribulação. Cristãos estão sendo sacrificados no mundo inteiro. Você vive hoje cristão no paraíso. Nós aqui no Brasil, principalmente em Brodowski, não temos direito de reclamar de nada, só agradecer. Porque o que tem de cristão sofrendo, morrendo, sendo torturado, sendo sacrificado no mundo inteiro é um absurdo. E você está aqui desfrutando da graça de Deus. Dá graças a Deus, irmão, que a tribulação não chegou aqui. Amém? E Deus então a tribulação já começou em grande parte do planeta. E Deus vai tirar da terra os cristãos. Eu quero subir. Os que não subir vão ficar e passar a grande tribulação. Os que não subir no arrebatamento vão ficar. E aí vai passar e o negócio vai ficar estreito aqui. E depois vai ser salvo, mas vai passar a tribulação. Mas eu quero ser arrebatado. Amém? Feche teus olhos. E eu gostaria que você orasse. Fale, Deus, eu quero ser arrebatado contigo. Eu não quero ficar aqui, não. Eu já falei que depois que eu subir, o Ivaldo pode tomar conta da igreja, o James, não tem problema. Eles ficam aqui tomando conta. Eu vou subir. Pai, no nome de Jesus. Deus, guarda as nossas vidas, Pai. Guarda, Senhor Deus, a igreja, Senhor. Jesus, nós estamos vivendo tempos, ó Deus, como nós jamais imaginamos que viveríamos, ó Pai. Deus amado, leva a igreja em arrebatamento, Senhor. Leva a igreja, Senhor, num arrebatamento, Senhor. Ó Deus amado, nos dê graça, Senhor Deus, para evangelizar, para levar o maior número de pessoas, ó Deus, conosco, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda a igreja, abençoa cada um dos teus filhos, abençoa a casa, a família, o lar de cada um, Senhor. Nos livra de todo mal e nos conduza debaixo da tua bênção, debaixo da tua vitória, Pai, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe cada um, amém.